Olá, seja bem-vindo ao podcast Sem Vendas Tudo Para. Eu sou o Lucas Soares. Chico Ferraz. Esse é o Chico Ferraz, o bicho velho. Me ajuda que eu te ajudo. O famoso bicho velho. A gente está aqui então iniciando, né, esse programa, esse podcast. Estou muito feliz por poder participar, né? Isso aí. Deixa eu me apresentar também, né? Porque daqui a pouco o cara chega importante. Do nada. Quem é esse Lucas? Eu trabalho com marketing, na verdade com vídeo para marketing. Então trabalho aí com o Chico, acho 2 anos, talvez. Eu não lembro já exatamente. Faz uns 2, 3 anos. Daqui a pouco tá fazendo 3 anos, né? 3 anos já. A gente produz os vídeos que você vê aí na rede social do Chico, a gente grava, a gente edita. E é uma alegria poder estar junto aqui, fazendo esse podcast junto com o Chico. Mas a estrela aqui do podcast não sou eu, é o Chico. É simples, o bicho é humilde. A estrela aqui é o Chico, ele que vai compartilhar um pouco da história dele com a gente. E especialmente hoje a gente vai falar sobre essa joia aqui, né? Esse livro, primeiro livro, Chico? Primeiro livro. Esse foi o primeiro passo. Né? O primeiro passo, histórias de um vendedor com dicas de venda. Então aqui ele conta muita história. Dá uma resumida aí, Chico, nesse livro. Esse livro aí, na realidade, quando eu comecei a fazer palestras, né, trabalhar com palestra e tal, eu trabalhava na Chevrolet nessa época, e aí sempre as pessoas diziam, olha, um bom palestrante ele precisa ter um livro, né, e fazer um livro. Aí eu disse, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar a minha história, né? Porque tem muita gente que diz, fazer livro é muito fácil hoje, é só ir copiar e colar, né? Aí eu peguei e disse, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar e colar a minha história. E deu certo, deu um livro de 160 páginas, onde eu comecei a fazer ele numa agenda, e da agenda eu fui colocando tudo o que eu achava que era interessante colocar num livro para contar a história do Chico Ferraz, aquele guri pasteleiro lá de Bagé, que se tornou um grande vendedor, se tornou um grande comunicador, né? Então, as coisas começam assim. E esse livro, o título do livro, Por que o Primeiro Passo? A minha mãe sempre me falava, meu filho, tu quer conseguir alguma coisa? Tu quer ser alguém na vida? Dá o primeiro passo. E foi o que eu fiz, Lucas. Que bacana. Mas antes aqui da gente entrar mais a fundo nesse assunto, eu vou pedir para você, se você está assistindo no YouTube, se inscreva aí no canal. Isso é importante. Deixa, curte ali no dedinho, no like. Vai lá, bota o dedo lá, dá um positivo. Aciona o sininho para receber notificação, porque a gente está sempre produzindo material, né, Chico, para o canal do YouTube, tanto para o Instagram, para o Facebook. Tu sabe que nós já chegamos a quase 500 vídeos, né, Lucas? Tem no YouTube ali. Eu nem paro para ver, mas a gente produz bastante coisa. Então, se você está assistindo no YouTube, então se inscreva, comente, deixe seu comentário. Você também que está assistindo no Facebook, no YouTube, no Instagram também, né? Deixa seu comentário. Se você achou algo interessante, comente. Se você quer ver algum convidado aqui também, sim, porque a gente vai ter convidado também, né? A gente vai convidar várias pessoas para vir conversar, contar um pouco da sua história também, porque aquilo que eu falo sempre, né? Qual é o meu propósito? Aprender, compartilhar e ser feliz. Então, tudo que eu puder compartilhar com outras pessoas, eu vou estar aprendendo também. E a gente conhecer novas pessoas, conhecer as histórias de muita gente que está, às vezes, aí no anonimato, e é importante isso, né? Então é isso que a gente quer fazer, esse podcast se tornar uma coisa referência para muitos vendedores, para as pessoas, para pessoa especial, para gente que quer contar a sua história, né, Lucas? Porque nem todo mundo às vezes está disposto a contar a sua história, né? Então a gente vai tornar esse podcast uma coisa bem bacana, e desde já eu te agradeço porque esse é o cara que vem insistindo, Chico, vamos fazer o teu podcast, a Bruna, vamos fazer, tá na hora, então vamos dar o primeiro passo. Que legal, a ideia aqui é a gente falar sobre vendas, né? Isso aí. Mas com certeza vai ter muita gente contando história de vida aqui, coisas que vão inspirar você também, vão te ajudar, né? Então, se você também tiver dúvidas sobre venda, que é o principal assunto, deixe seu comentário, deixe a sua indicação, talvez, de alguém que você gostaria de ver por aqui. Que viesse vai ser legal. O Chico Ferraz, vamos botar esses dois juntos, vamos botar isso frente a frente, né? E o podcast Sem Venda Tudo Para, isso é uma coisa que eu falo há muito tempo, né, Lucas? O nome do nosso podcast é esse, né? Sem Vendas Tudo Para, né? Gostei da dica que tu me deu. Isso já é algo que a gente vê bastante, né? O Chico falar Sem Vendas Tudo Para. E da onde que saiu essa... Tu sabe que eu já tenho isso aí já há muito tempo, né? Eu tinha, na época que eu trabalhava na Chevrolet, tinha um diretor nosso que ele dizia sempre,
cara, vamos trabalhar, temos que vender. E aí eu comecei a analisar e disse, pô, tinha que criar alguma coisa em cima disso. E já desde 2017 eu venho comentando, né? Cara, vamos lá, porque sem venda tudo para. Vamos lá, porque sem venda tudo para. Né? Na realidade, eu comecei um dia aqui, eu estava na loja e o movimento da minha loja estava parado. Eu disse, vamos lá, gurizada, vamos ligar, vamos movimentar, vamos visitar, porque sem venda tudo para. E o que aconteceu, Lucas? A pandemia veio para confirmar esse jargão que eu venho há mais tempo, né? Porque realmente, na pandemia, fechou a loja, fechou o comércio, o que aconteceu? Parou tudo, né? E aí não tinha vendas, não tinha financeiro, não tinha logística, não tinha administrativo, não tinha fábrica lá para a fábrica fazia e quem vendia? As lojas estavam fechadas, o comércio estava fechado, então sem vendas tudo para, daí que nasceu. Como é importante, né? A gente vê tu falar bastante nas palestras sobre isso, né? Sobre quem é vendedor, né? Tu pede, o pessoal fica às vezes, né? Alguns realmente não são profissionais da venda, né? Mas realmente todos precisam, né? Vender, né? Alguma coisa, vender a sua imagem. Isso é bem importante, né? Isso é uma coisa que eu falo sempre para as pessoas. Eu pergunto nas minhas palestras, quem é vendedor? Muita gente não responde. E eu disse, nossa, cara, a gente já nasce vendedor. Por quê? Porque quando você começa, criança, você já é um negociador, né? Tu vai, posso pedir isso, pede tu, tem filho pequeno, vocês sabem, né? O pai, me dá isso, me dá aquilo. E aí tu vai lá, não. E ele diz o quê para ti? Por quê, pai? Por quê? E ali começa uma negociação. E principalmente nós homens, tu falou hoje, né? Chico, vamos fazer um podcast? Eu já hoje de manhã levantei, pentei meu cabelo, fiz a minha barba. Por quê? Porque eu queria estar bem, né, e me apresentar bem. Eu vendo o quê? A minha imagem. E é isso que as pessoas, quando elas saem de casa, as mulheres arrumam o cabelo, passam uma maquiagem. Para quê? Para vender a imagem. Então a gente sai se vendendo, né? Eu não vendo o produto direto, mas eu vendo a minha imagem. E esse é o fundamento. Se você vai arrumar um emprego, você tem que estar bem, uma roupa bonita, né? Não é que é roupa nova, eu sempre digo, não é questão de roupa nova, é uma roupa bonita, que tu te ache bonito. E isso é o fundamento que eu digo para as pessoas, né? Então vai bem apresentado, faz a barba, arruma o cabelo. É isso aí, mais ou menos em cima disso, né? É verdade. É importante nessa questão da imagem, né? Eu lembro, vou contar uma experiência minha, eu lembro que eu tinha um Peugeot. Nada contra Peugeot, né? Sim. Peugeot. Mas o Peugeot tava velhinho, né? Sim. E eu tinha um pouco de vergonha, às vezes, de chegar num cliente e tal, porque tu quer passar uma boa imagem de que, tipo, sabe? Eu ficava meio assim, será que eu vou chegar? Eu vou estacionar um pouquinho mais longe, quem sabe? Mas é engraçado isso, né? Tu sabe que isso também não aconteceu só contigo. E quando eu comecei em 91 na Chevrolet, que eu ia vender Chevrolet e o meu carro era um Fuca. Um Fuca 1500, um Fuca branco. E aí depois, quando eu fui para venda externa, eu tinha aquele Fuca ainda, né? E aí o que aconteceu? A primeira coisa que o gerente disse para mim, mas tu vai ter que trocar esse teu Fuca, né? Tu não vai chegar no cliente de Fuca. Aí eu peguei um Chevette. Meu tio teve esse Chevette. Aí do Chevette eu já fui pro Monza. Entendeu? Eu lembro do tempo do Chevette. Meu tio era... Eu tive um marronzinho, um hatch, 2 portas, coisa mais linda aquele Chevette. Ainda eu vejo esses dias, eu vi um cara de Chevette, eu disse, meu tio uma vez tinha, era grandão de Chevette. O início, né? Mas é aquilo que a gente quer. O que tu quer? Tu quer chegar bem nos lugares, tu quer... Eu, pelo menos na Chevrolet, o cara dizia, tu tem que chegar e falar bem do teu produto. Tu tem que vestir o teu produto, entendeu? É que nem eu digo, às vezes tem gente que tem vergonha de vestir, de sair na rua com o uniforme da empresa. Cara, para mim, o que eu mais gostava era de usar o uniforme da empresa. Primeiro, porque eu estava levando a empresa que eu represento para todo mundo conhecer. E segundo, que eu estava economizando roupas, né? Quando se usa o uniforme, tu economiza a roupa. Aí quando tu vai sair no sábado e no domingo, tu tá com uma roupa nova. Mas eu usei muito o meu uniforme, né? Chico, vamos lá então, entrando aqui nesse assunto aqui do livro. Aqui tá dizendo, tudo começou em Bagé. Então tu nasceu em Bagé. Sou natural de Bagé. Né? Eu nasci em 1964, em 11 de julho de 64. Nasci o guri com 5 quilos e 200 gramas. Bicho, velho, nasci forte já. Fortinho. Na época, minha mãe passou um sufoco. Eu sempre digo, eu não gosto de número par, né? Porque a minha mãe foi o dia 9 para o hospital,
O dia 11 foi o pior dia da vida dela, porque não nascia aquele guri e os médicos já queriam sacrificar mãe e filho. E aí, porque o guri era muito grande e na época foi puxado a ferro, né? Forpes que chamam aquilo. E aí eu fui nascer o dia 11. Fui nascer num domingo às 5 horas da manhã do dia 11 de julho. Então eu não gosto de número par. Eu acho que o número par ele para. Então o 11 já me deu vibração. Né, que legal. Então tua vida inteira foi em Bagé. Na realidade, assim, eu morei em Bagé até meus 20 anos. Eu comecei em Bagé, nasci em Bagé, e aí meu pai servente pedreiro, minha mãe dona de casa, e aí lá pelos meus 8 anos lá em Bagé eu já comecei a minha vida de vendedor, né? Comecei a vender pastel dos 8 aos 14 anos. E ali já deu uma ajeitada na nossa casa, né? Eu lembro que a nossa casa não tinha mesa, cadeira para sentar, nós sentava meio que nos tocos de árvore, né? Pai meio uma condição financeira bem complicada, mas a minha mãe, o nosso piso, para te ter uma ideia, era de chão batido, né? E a mesa era uma mesinha que o pai fez lá de umas madeiras que ele arrumou emprestado. E aí, como vendedor, eu disse, mãe, vamos vender uns pastel aí. Eu queria, na época, até ir jogar futebol. E a minha mãe disse, não, tu vai jogar e já leva uns pastelzinhos para vender. E dali eu gostei tanto da venda que eu esqueci de jogar futebol aquele dia, né? E comecei a vender pastel. Então, eu trabalhei como vendedor de pastel dos 8 aos 14 anos. Só parei porque eu sofri um bullying, porque os caras escreveram lá no Militão, né, num galpão que tinha lá onde a gente passava, eles escreveram lá, Dicão Pasteleiro. E tu vê, eu cheguei em casa chorando e disse pra minha mãe, ô mãe, eu não vou mais vender pastel, os guris estão tudo brincando não, estão tirando sarro de mim ali e tal. O que aconteceu? Podia hoje ter uma pastelaria, né? Se não levasse E Dicão é um nome legal, né? Dicão, porque na realidade meu apelido era Diquinho. Aí depois foi que um dia o Moisés, né? Um amigo, um guri de infância lá, né? O Zezinho disse para a mãe dele, ô mãe, isso aí não tem nada de Diquinho, isso é um Dicão, né? E aí veio o Dicão, meu apelido lá em Bagé. Podia ser o Dicão Pasteleiro, né? Dicão Pasteleiro. Aí depois fui trabalhar no engenho de arroz, depois fui trabalhar como estivador lá no engenho de arroz, depois fui trabalhar como servente pedreiro, vim com 16 para 17 anos para Porto Alegre, fiquei 4 meses morando ali na Vila Brasília, né? Atrás do dique ali, trabalhei na Ugine. E aí meu pai veio e me levou para Bagé de novo, aí voltei para Bagé, mas foi muito legal, porque eu voltei, servi o exército, e aí lembro que quando eu estava em Porto Alegre, por isso que eu digo a importância de um pai e de uma mãe na vida de um filho, né? Até os 18 anos, quem manda num filho é o pai e mãe, não é o professor, não é a vida, é o pai e a mãe que conduz o filho, né? E eu tive uma condição muito boa, Lucas, porque quando eu estava trabalhando dos 16 para 17 em Porto Alegre, no DIC, eu trabalhava de servente pedreiro, morando na favela ali, e meu pai chegou lá um dia e viu aquela situação que eu estava, aí ele disse assim, amanhã de manhã nós vamos lá na empresa e vamos pedir as contas, tu vai voltar para Bagé. E eu lembro que eu fiquei triste, cara, chorei, fui falar para os meus primos, eles riram de mim, né? E o meu pai disse, não, aqui não é lugar para ti, tu vai voltar para Bagé e vai estudar. Depois que tu tiver 18 anos, tu pode voltar. Eu disse, não vou não, pai. E ele disse, não, tu vai sim. Se tu não for, eu vou na polícia. Ele disse, tu vai junto comigo. Isso em 82, cara. Eu tinha 16 para 17 anos. E me levou para Bagé. Foi a melhor coisa que meu pai fez para a minha vida. Hoje tem uns primos ali que moram ali ainda na Vila Brasília, né? Trabalham em outros setores, mas não tiveram aquela mudança geral na vida, né? Uma mudança forte que foi a vida do Chico Ferraz, né? E tu, desde lá quando começou a vender pastel, depois já imaginou que seria um dia vendedor, assim, de profissão? Ou foi tipo, vou vender os pastel, foi fazer outras coisas, esqueceu da venda, ou a venda sempre teve ali? Na realidade, eu puxei a minha mãe, né? Minha mãe sempre foi empreendedora, né, cara? Minha mãe fazia doce para vender, minha mãe fazia pão feito em casa para vender. Minha mãe, quando nós éramos pequenininhos, a mãe pegava um carrinho, a gente ia vender verdura, né, nas casas, vender bergamota. Então, eu já nasci meio que vendedor, né? A minha mãe até tem uma foto pequenininha que eu já nasci negociando com a minha mãe, porque eu não queria tirar foto, né? E eu tenho... Aí quando ela disse assim, ô Dicão, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma bala, olha para mim.
Aí quando ela disse, eu vou te dar uma bala, eu olhei para ela. Então ali começou a vida do vendedor, né? Mas como vendedor, a venda do pastel só me deu um up, né? Porque eu sempre gostei da venda e foi indo. Eu tentei sair da venda, mas a venda me puxava, né? Depois, quando eu vim para Novo Hamburgo, eu vim trabalhar numa fábrica de sapato aí. Eu trabalhei 3 anos nos calçados Brenda Lee, trabalhei 3 meses no calçados Dili, na época, no bairro Primavera, mas ali eu disse, não, cara, eu quero ser vendedor. E aí onde eu fui para as lojas Manlec, né? Aí nas lojas Manlec trabalhei um tempo, 4 anos nas lojas Manlec, e voltei para Bagé de novo, né? Montar uma oficina mecânica com meu irmão lá, mas durou 6 meses lá, e aí não deu certo. Aí voltei para Novo Hamburgo, né? Então a minha vida como vendedor, quem trabalha em vendas, não adianta. Eu vou fazer outra coisa, mas tu acaba trabalhando em vendas. Claro que não é fácil, tu tem que gostar de gente, né? O vendedor tem que gostar de gente. É fundamento, porque o vendedor tem que estar preparado para o não. E não é fácil isso. Que legal. Seguindo aqui, então, nesse livro aqui, A Surra que eu nunca mais esqueci. O que foi isso? Essa foi uma história que eu tinha 6 para 7 anos. E foi um tio meu lá e foi almoçar na nossa casa, né? E aí ele prometeu para minha mãe que ele ia levar todos nós para tomar um banho lá na Sanga, né? E aí na época ele tinha um cavalo lá, gordo, né? Um cavalo lá. E aí eu cheguei para ele, disse, ô tio, tu podia me dar um cavalinho para mim? Ele disse, não, quando o cavalo der cria aí, né? E eu vou te dar um cavalinho. Tá, rapaz, passou um mês, eu fugi de casa. Fugi e fui pro meu tio lá. Cheguei lá 7 horas, eu tava lá no meu tio. Sumi de casa às 7 da manhã. Antes da manhã acordar, levantar, eu já tinha levantado. E fui pro tio Gilberto, que é onde eu militão lá em Bagé. Cheguei lá, o meu tio, o que tá fazendo aí, Dicão? Só, tio, vim buscar o meu cavalinho. Não, rapaz, o cavalo nem deu cria ainda. Que cavalo, rapaz? Era uma égua, né? Eu disse, não, mas e aí o senhor disse que ia me dar um cavalinho, que era um mês? Eu disse, não deu. Mas fica por aí. E eu fui ficando. E não avisei nada em casa. E ficando, fiquei o dia todo. E eu disse, vou posar no meu tio aqui. Já não avisei mesmo, vou apanhar igual, né? Sabe o que aconteceu? Quando eu tô atravessando a faixa lá na carreteira para assistir televisão na época, na casa do outro vizinho, aquela gurizada atravessando assim, meu pai me conheceu. Cara, quando meu pai me conheceu, ele botava os dedos aqui na boca e dava um assobio. Rapaz, quando aquele assobio dele pra gente voltar pra casa era rápido, né? Porque ele já tava bravo. Cara, e ele deu aquele assobio e eu parei. Quando parei, ele, o que tu tá fazendo aí, Dicão? Eu disse, pai, eu vim aqui buscar o meu cavalinho. Mas que cavalinho, rapaz? Aonde você vê o cavalo não dá cria, rapaz? Que dá cria é égua. Eu disse, pô, velho, tio Flor me disse que ia me dar um cavalinho. O que tu tá fazendo? Tu falou pra tua mãe que tu ia vir aí? E eu disse, falei, pai. Quando eu disse falei, ele viu que era mentira, né? Aí ele disse pra mim assim, Lucas, tchê, tu falou pra tua mãe? Eu disse, falei, pai. E o que tu vai fazer? Eu vou assistir televisão com os guris. Vou posar aí, pai. Não mesmo. Tu vai posar na tua casa. Cara, e aí eu disse, não, pai, mas eu já falei pra minha mãe. Não, vamos embora. Cara, e quando nós começamos a caminhar naquela carreteira, ele começou a perguntar, tchê, tu pediu pra tua mãe? Se tu não pediu, tu vai apanhar. Cara, não deu outra. E eu fui indo lá do pai, indo. Cara, quando chegamos daí, pai, tu pediu pra tua mãe? Eu disse, não, eu pedi, pai. Mas aí com os olhos desse tamanho, cara, tava uma bolita, né? E já meio que nervoso. E pensando o que eu ia fazer. Tchê, quando eu tô chegando, né? Na lomba assim, tava os vizinhos tudo lá em casa. Tudo lá em casa. E aí a minha mãe disse assim, Dicão, aonde tu tava? Quando ela disse, Dicão, aonde eu tava, eu saí correndo. Cara, eu saí correndo e meu pai saiu correndo, tirando a cinta atrás de mim. Cara, eu nunca me esqueço. Rapaz, ele me deu... Eu apanhei uma quadra com aquela cinta. Tu nunca mais vai mentir pra ninguém, nem pro teu pai, nem pra tua mãe, rapaz. Um homem não pode mentir. Cara, foi a melhor coisa que ele fez. Eu apanhei, mas até hoje eu lembro, né, dessa surra. Então eu sempre digo para minhas filhas, nunca minta pra ninguém. A mentira tem perna curta. Minha mãe dizia isso, né? Isso tu aprendeu na marra, então. Aprendi na marra, né, cara? Aprendi na marra. Na época que a gente apanhava bastante, né? Eles não perguntavam o porquê, já vinha a cinta, já vinha a vara de marmelo. O ensino era na vara. O ensino era na vara.
não me arrependo, cara. Não me arrependo de nada, né? Só me deu educação, aprendi sim, senhor, não, senhor, pois não, né? Sim, senhora, mãe, sim, senhor, pai, né? Beijo, mãe, benção mãe, benção pai, sabe? Não aprendi a mentir para ninguém, me aprendi a ser um homem sério como eu sou, né, cara? Devido às lições do meu pai e da minha mãe, né? Que interessante isso. E tu botou aqui, eu nunca mais esqueci. Nunca mais, eu lembro sempre. De vez em quando, deu pra ver, tu contando com todo o detalhe. Cara, parece que às vezes quando eu vou fazer alguma coisa errada, né, vem isso na minha mente. Não pode mentir. E eu sou um cara que eu não admito mentira e tenho pavor de gente mentirosa, né, cara? Porque isso não vai a lugar nenhum. A mentira, como a minha mãe dizia, a mentira tem perna curta, meu filho. E é verdade, né, cara? Tem perna curta. Importante isso, né? Levar os relacionamentos, né, de uma forma verdadeira, né? Falar a verdade. Às vezes tu sai perdendo, né? Mas faz parte, né? Porque tu ganha quando fala a verdade, na verdade. Sabe, Lucas, com esse mundo de hoje aí, que muita gente querendo levar vantagem, né, em cima de outras pessoas, isso aí eu sempre falo, cara, isso não adianta nada. Lá na frente cai, entendeu? Lá na frente vai cair do cavalo. Então, fale a verdade pela primeira vez, né? Fala a verdade na primeira vez. Às vezes o sim é muito mais importante do que não, sabe? Às vezes tu dizer um não, sabe? Tem a importância. Então, sim e não, eles andam junto. Sim, ok, vou lhe ajudar. Não, não posso lhe ajudar. Não, não sei. E isso é uma coisa que eu digo. Cara, não sabe, diz que não sabe. Agora, não fica, né? Pois é, não existe. E isso tem que servir para os filhos de hoje. Não, sim, sabe? É dar o limite. E meu pai dizia isso. Tem que ter limite, bicho velho, tem que ter limite. E é o que está faltando às vezes para os jovens, o limite, né? Porque eu sempre falo, o colégio ele te ensina, né? O colégio ele te educa, mas quem ensina é pai e mãe, né? É pai e mãe que ensinam. E esses ensinamentos na tua base, né? Até os teus 7 anos, onde tu vem crescendo até os 12, 14, que às vezes ainda tu tá dependente ainda, né? Porque hoje a gurizada eles estão crescendo muito rápido, né? Com o celular, eles sabem muito mais coisas às vezes que um pai e uma mãe, né? Devido ao meio da tecnologia que vem avançando isso. Claro que tem gente que está largando o celular para os filhos muito rápido, né? Em vez de brincar com o filho, larga um celular para o filho brincar com o celular. E isso aí é umas coisas que antigamente a gente não tinha, né, cara? Então a gente brincava muito. Quando tu me falou, eu tive uma infância sensacional em Bagé, né, cara? Uma infância bacana, uma infância de brincar de esconde-esconde, né? De brincar com as outras pessoas, conhecer a minha. Meu pai sempre dizia, a tua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, né? E essa é a diferença, né, bicho velho? Essas são as coisas que a gente aprende, as lições que um pai e uma mãe ensinam para ti, né? Interessante. Aqui tu fala, já chegando aqui pro final desse primeiro episódio, tu fala sobre estudar. Como é que foi a tua infância, assim? Tu era aquele aluno estudioso ou era aquele do fundão? Cara, na realidade, o pai nos colocou cedo na escola, né, cara? Não tinha primeiro jardim, não tinha nada. Então, nós brincamos até os 6 anos, com 7 anos eu fui para a escola. Eu era um aluno mais ou menos, né, cara? Porque eu era muito arteiro, né? Eu era daqueles guri que fazia muita arte. Nunca trouxe bilhete para dentro de casa, porque o pai dizia, né? Trazer bilhete para dentro de casa... Tinha um limite. Tinha um limite, né? Naquele tempo não tinha do pai ir lá perguntar para a professora o que houve com o filho, por que tu trouxe o bilhete para dentro de casa. Não, naquele tempo tu trazia um bilhete, tu apanhava. Tu apanhava, resolvia porque ali, tu já tinha que... A professora era o centro, a professora era que comandava uma sala de aula, né? Então eu fui meu pai sempre dizia, o que vai te fazer de diferente dos outros, meu pai e a mãe, vai ser o estudo, né? E isso realmente, depois eu lembro que eu estudei até a 6ª série, depois terminei a 7ª e a 8ª, lá em Bagé, a 8ª não terminei, e quando eu comecei na Chevrolet, para mim, ganhar minha primeira oportunidade como supervisor, eu tive que terminar o meu primeiro grau aqui,
Então, deixei de completar o meu estudo lá, porque na época eu queria trabalhar, né? Queria trabalhar, então parei de estudar lá. Mas eu vim terminar o meu estudo aqui, na Fevale, em Novo Hamburgo. Terminei meu primeiro grau na Fevale e depois fui fazer o supletivo, primeiro, segundo e terceiro, na Fevale, quando eu trabalhava na Sinoscar. Mas o meu pai sempre dizia, nunca deixa de estudar, meu filho. Lê. A melhor coisa que tu vai aprender é lendo. E aí o pai dizia um ditado que é certo, né? Quem bem lê, bem fala, bem escreve. É bem assim, sabia? Quem bem lê, bem fala e bem escreve. Isso não pode, a gente não pode parar nunca de estudar. Só que, claro, quando a gente é guri, né, cara? Ah, não, pai, não quero estudar, eu não quero. Mas isso lá na frente faz falta, né? Isso faz diferença, né? Faz bastante diferença. Isso é bem verdade, né? Essa leitura é bem importante, né? Sempre estar atualizado. É importante para todos, não só para quem trabalha com vendas. Se você quer se comunicar bem, quer falar bem, quer saber, né, fazer boas perguntas também, né? Vem a partir da leitura. Né? Saber ler bastante, estudar, nunca parar. Um dia eu fui motorista da Hebe Camargo em 2009 aqui, né? E ela, quando eu fui buscar ela no aeroporto, quando a gente estava vindo com ela, né, de Porto Alegre para cá, ela lia tudo que era outdoor, ela lia em voz alta, né? Eu fiquei encucado com aquilo, né? Na volta, quando eu tô indo com ela, né, voltando para ela, levar ela a Porto Alegre, eu perguntei para ela, Web, por que tu lê todos os outdoor em voz alta? Aí sabe o que é que ela me disse? Meu filho, eu tenho que treinar minha voz e eu tenho que treinar meu vocabulário. Então, toda vez que eu tô lendo, eu tô aprendendo. E eu estou melhorando a minha dicção, sabia? Que legal, né? E eu hoje, que estou no rádio, eu uso isso ao meu favor. Todo dia de manhã, quando eu saio de casa, rezo a minha Ave Maria, rezo o meu Pai Nosso e começo a vir ler. Eu começo lendo os outdoor em voz alta. Na realidade, eu aprendi uma técnica, sabia? Para melhorar a dicção, bota uma caneta aqui assim, ó, e vem falando, meta, render, tu melhora a tua dicção. Capaz, não sabia dessa. Treina isso aí, não sabia dessa. Dá certo. Pega uma caneta e bota aqui, ó. Que legal, certo, que legal. Mas isso é importante, né, Chico? Tu sempre fala, né? Eu acompanho o Chico nas palestras, então eu lembro do que ele fala nas palestras, né? Sempre fala sobre isso, tu traz teus diplomas, tu mostra, né? Pra galera realmente saber que precisa estudar, não tem jeito. É que tudo hoje, as oportunidades... Cada vez mais, a primeira coisa que eles te pedem é um currículo. E dentro do teu currículo, eles vão ver qual é a tua formação, entendeu? E se na formação lá tem um lá cursando que já está na universidade, tá? E o outro não está, quem eles vão pegar? O que está cursando. Eles vão lá o currículo, tem lá vários diplomas sobre vendas, vários cursos sobre vendas, tal. Quem eles vão pegar? O que não tem ou o que tem? É simples. Porque não é a primeira coisa que chega na mão de um contratante é o currículo. Manda um currículo para mim. E através do currículo ele vai analisar. Então é isso que eu falo sempre. Guarda os teus diplomas, guarda os diplomas do curso que tu faz. Isso é importante, entendeu? Tu tem que te vender e isso tu tem que mostrar. Porque eu lembro que eu queria ser vendedor, eu trabalhava na Manlec, eu queria trabalhar como vendedor, a Manlec não me deu oportunidade, eu fui fazer curso no Senac. E fiz curso no Senac para ser vendedor, mas eu fiz técnicas de venda e relações humanas no trabalho. O que aconteceu? Eu vim na Eletroshop na época, pedi oportunidade como vendedor, primeira coisa que eu fiz, o cara, tá, mas tu tem algum treinamento de vendas? Eu tenho, tá aqui meu diploma, entendeu? Através daquele diploma eu peguei. Então eu sempre falo para os jovens, estuda, vai fazer um cursinho, né? Vai ler um livro. Ah, mas se tu me perguntar, Chico, tu é um leitor assíduo? Não. Mas eu leio 2, 3 páginas por dia, às vezes de um livro, entendeu? Eu não vou tirar tudo que tem naquele livro, mas, cara, se eu aprender alguma coisa, se eu tirar uma página, por exemplo, aqui, ó, se eu tirar 2 páginas, opa, já sei um pouquinho mais daquele cara que não leu nada, entendeu? Então, essa é a diferença das pessoas. Isso que meu pai e minha mãe diziam, estuda, meu filho, estuda que o caminho para ti ser um cara de sucesso é o estudo. E só que assim, ó, coloca em prática. Meu pai sempre dizia uma coisa, não adianta, tu tem que estudar e colocar em prática, porque um burro pode carregar 1000 livros, ele nunca vai aprender a ler, porque ele é um burro, né? Sabia? E tem um ditado, né?
Um burro pode carregar 1000 livros, mas ele nunca vai aprender a ler. Então, não adianta, tu tem que ler e colocar em prática. Essa é a diferença das pessoas de sucesso. Porque tu te aperfeiçoar, tu buscar conhecimento. E o conhecimento hoje está no livro, está no digital, está num vídeo no YouTube que tu vai ver, né? Está num Instagram, está no Face. As mídias digitais estão aí para te ajudar. Tem vários palestrantes bons, tem vários pessoas que dando instrução de graça. Então, às vezes, tu tem que parar e ver, peraí, o que esse cara está falando? Né? E tu precisa, é na escola que tu vai aprender a interpretar, né, um texto, tu vai querer escrever alguma coisa. É assim que funciona. Legal. A gente vê bastante, né? Vagas de emprego e às vezes não tem pessoas qualificadas para isso. Eu canso de ver no jornal e sai notícia e tu vê um monte de gente desempregada e tem vaga. Tu sabe, e isso muita gente aproveita, né? Para dizer, o desemprego tá grande no Brasil. Até andou caindo, né? Caiu. Mas o desemprego existe, sim. Mas existe muito emprego, sabe? Agora, tu precisa te qualificar. É que, cara, tem uma coisa que eu digo, fazer força é para poucos. E se tu quer ser uma pessoa de sucesso, tu tem que fazer força. Sabe, tu vai ter que estudar, tu vai ter que levantar mais cedo, tu vai ter que sair mais cedo, tu vai ter que chegar primeiro, tu vai ter que fazer algo diferente que os outros estão fazendo igual, entendeu? Então, as oportunidades tem. Vai te qualificar, vai fazer um curso, sabe? Quando tu vai numa oportunidade de emprego, claro que o cara, eu sempre brinco, né? Às vezes nos meus programas lá eu digo, cara, vai buscar uma oportunidade e não sai largando currículo aí, 20, 30 currículos. Faz o seguinte, ó, larga 3 currículos, mas antes de largar os currículos, tu pega e entra no site e pergunta, olha, posso falar com o gerente? Né? Quem é a pessoa que está contratando? Eu RH, posso falar com a pessoa? Sabe, eu gostaria de uma oportunidade de me apresentar. E isso faz diferença. Entendeu? O cara que fazia isso aí já saiu na frente de quantos que largaram só o currículo lá, né? É o que eu digo sempre, entendeu? O que eu digo sempre às pessoas, cara, não... Eu, às vezes, aqui no nosso negócio, na nossa loja, volta e meia, eu quero deixar um currículo. Tá, eu tenho 20, 30 currículos. Mas se tu me perguntar, quem é que pediu para falar contigo? Uma pessoa só. Né? Olha, eu gostaria de me apresentar para ti. Eu sou fulano de tal, já trabalhei na empresa tal, né? Já fiz cursos disso, né? Me aperfeiçoei nisso. Estava estudando para isso, tenho uma faculdade, já fiz disso. Entendeu? Essa é a diferença, gente. Emprego tem, agora falta gente qualificada. Por isso vem o estudo, né, Lucas? Por isso a gente chegou nesse assunto aí de estudem, que é importante, né? Eu já vi até aqui a tua dificuldade, às vezes, de contratar, né? Mas eu tenho, às vezes, as pessoas me perguntam, Chico, eu represento a Sinosserra, Esponqueado e o consórcio, eu represento a Sinosserra e o Esponqueado, as 2 grandes empresas de consórcio. Eu tenho oportunidade para botar mais representante, né, preposto. E não aparece, porque as pessoas falam, não, mas tem que trabalhar. Aí é difícil. Entendeu? Mas tem que trabalhar, tu tem que ligar, tu tem que visitar, tu tem que receber, não. Não, aí, sabe? Qual é o curso de vendas que tu tem? Eu não tenho, cara. Vou começar a fazer. Não, cara, faz antes. Eu queria ser vendedor, eu fui fazer antes o curso. Aí quando eu cheguei lá para pedir a oportunidade, tá aqui meus diplomas, entendeu? Então, nunca esqueça, quem bem lê, bem fala e bem escreve. É isso aí então, gente. Vamos chegando ao fim desse primeiro episódio. Foi muito produtivo, né? Eu acho que foi bem legal. A conversa que a gente teve aqui, né? O podcast Sem Venda Tudo Para, o podcast do Bicho Velho. Isso vai dar história aí, né? Vai dar muita coisa, vai ter muita gente legal, acredito aqui, né, Chico, conversando contigo, né? Então, fica ligado, né, nos próximos episódios, no YouTube, no Instagram, no Facebook, que vai ter muito material bacana por aí. Tá certo? Até mais!